Bom dia e paz, meus queridos e amados. Estamos aqui hoje, num momento de improviso, por causa do storm, dos alertas que estamos recebendo. Tivemos que cancelar o culto presencial, mas não tem problema, porque nós temos a facilidade hoje de estarmos online e de podermos participar e transmitir tudo de uma forma tão abençoada, tão fácil, E eu sei que você hoje vai estar recebendo a bênção do Senhor também. Vamos fazer uma oração neste momento e suplicar ao Senhor que Ele nos abençoe de uma forma especial através da palavra que vamos compartilhar nesta manhã. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o Teu nome. Louvamos a Ti, ó Pai, porque em tudo nós podemos dar graças, porque o Senhor é soberano, a Sua vontade é perfeita. E a Tua vontade é que satisfaz a nossa vida em todas as áreas. Nesse momento nós colocamos as nossas vidas no Teu altar. Colocamos cada um dos Teus filhos, ó Pai. Precisamos da Tua bênção, precisamos da Tua proteção, precisamos da Tua direção, precisamos do Teu reforço, do Teu renovo, precisamos da Tua provisão, precisamos do Teu cuidado e do Teu livramento, Senhor. Toma-nos nas Tuas mãos nesta manhã. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, os Teus filhos, em todos os lugares aonde cada um está. Derrama a bênção da proteção, do livramento, da provisão. Nós repreendemos no mundo físico, no mundo espiritual, toda ação maligna, tudo aquilo que não vem de Ti, e suplicamos a Tua bênção nesta manhã, para todos nós, nesta semana, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus diz, amém. Amém, queridos. Então, hoje, nós vamos estar improvisando essa palavra, por causa do nosso tempo que nós estamos em alerta, não é mesmo? Por causa do storm. Mas Deus está conosco e Deus estará mudando tudo isso. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra muito séria, que o título é O Tempo Está Próximo. Tudo isso que está acontecendo é já um aviso, um anúncio, um sinal de que o tempo está próximo. Mas eu gostaria de ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1, versículo de número 3, que diz o seguinte, preste bem atenção nesse versículo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bem-aventurados são aqueles, aqui está definido, aqui está indicando quem, não é qualquer pessoa. Bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, aqui Deus falando, usando a vida do apóstolo João, não é? Quando ele estava lá na ilha de Patmos, preso por causa do evangelho, e ele recebe a revelação do Apocalipse. Então, a primeira coisa que Deus fala com ele é, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Você tem lido, você tem guardado, você tem colocado diante de você toda essa palavra, você tem ouvido a palavra de Deus com atenção, tem lido com atenção e tem guardado com atenção, porque o tempo está próximo. Os dias estão aqui agora, mostrando que o tempo do fim, ele está falando sobre o tempo do fim, está próximo. Que tempo está próximo? É o tempo quando o Senhor disser que tudo está consumado. Tudo está feito, tudo está pronto, tudo está concretizado, estabelecido, cada coisa no seu devido lugar. O tempo está próximo, quando tudo será consumado. Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida por nós, antes dele morrer, ele disse, tudo está consumado, ou seja, ele pagou o preço que deveria ter sido pago por nós. E agora ele estava morrendo na cruz por nós. E agora, no final de tudo,
quando todas as coisas forem estabelecidas e acontecidas, ele dirá: tudo está consumado, tudo está feito, tudo o quê? Não é? Olha, nós podemos ver isso lá em Apocalipse capítulo 21, do versículo 6 e 7, quando ele fala: tudo está consumado. Deixa eu ler esse versículo aqui. Capítulo 21, versículos 6 e 7. Ele fala assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando o Senhor falar, tudo está consumado, ele vai falar: agora eu sou seu Deus de verdade, vocês são meus filhos para sempre. Então, esse tempo está chegando. Parece que não, mas hoje mais do que nunca está chegando, né? Quando o Senhor falar, vai dizer, tudo está consumado. E quando o juízo for estabelecido na terra. Muitas pessoas usam a palavra castigo, mas não é castigo, é o juízo, é a consequência da escolha de cada um. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 19, fala: e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, tudo será consumado, tudo será determinado, e será dado o momento do juízo, da prestação de contas com o Senhor, de tudo aquilo que nós decidimos na nossa vida e escolhemos para nós. Quando o juízo for estabelecido na terra, quando a palavra de Deus usa a expressão terra, ele está falando do mundo eclesiástico, do mundo religioso. Quando o juízo for estabelecido no mundo religioso, porque há muita corrupção no mundo religioso, há muita degradação no mundo religioso. As pessoas dizem crer em Deus, falam que creem em Deus, vão aos cultos, participam dos cultos, participam até de ministérios, mas muitas vezes estão vivendo uma vida totalmente infiel e longe do Senhor. Então, quando o juízo for estabelecido na terra, no mundo religioso, no mundo eclesiástico, quando o juízo for estabelecido no mar, a Bíblia, quando usa a expressão mar, está falando de terras, povos, línguas e nações. Quando o juízo for estabelecido na terra, no mundo, nas pessoas, em todos os povos, em todas as línguas e todas as nações, porque os povos rejeitaram a Deus. Os povos rejeitam a Deus. Os povos, eles vivem mais pelo que é relativo, por aquilo que vive em volta de nós, por aquilo que nos envolve no mundo físico, no mundo da matéria, do que em relação ao absoluto que é Deus. Quando falamos de Deus absoluto, nós estamos falando do Deus Elohim, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus pleno, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o nosso Deus. E as pessoas, elas hoje vivem mais pelo que é relativo e elas do que pensando no absoluto que é Deus. As pessoas não querem saber, as pessoas só querem saber de vencer aqui nessa vida, de não ter problemas, de resolver as suas situações e mais nada. Elas não pensam que elas querem estar para sempre com Deus porque elas não entendem a profundidade disso. Então elas vivem mais pelo relativo, para o relativo e não para o absoluto que é Deus, não é? E quando é que o tempo está próximo, né? Quando essas coisas acontecerem, quando acontecer a segunda ressurreição. Porque são duas ressurreições. A primeira ressurreição é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós nascemos de novo. O nosso espírito nasce de novo e nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas quando acontecer a segunda ressurreição, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, preste atenção nisso aqui. Que coisa importante, interessante. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 50 a 53. Ele fala assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção
herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, passaremos pela morte física, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando tudo isso acontecer, tudo está consumado, não é? O tempo está próximo, esse tempo está próximo em que nós seremos transformados, mas somente serão transformados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo, né? E quando é que o tempo está próximo? Quando é que essas coisas acontecerão? Quando, lá em Apocalipse, nós vimos no capítulo 12, versículo 9, quando o dragão, que é o diabo, a antiga serpente, o mentiroso, o sedutor de todas as pessoas, de todos os povos, quando o dragão, que é o anticristo, que é o diabo, quando o anticristo, que é a besta que emerge do mar, do meio dos povos, de línguas e nações, que é um líder humano que vai ser levantado pelo poder do diabo, pelo poder do dragão, no meio das nações, e também o profeta, o falso profeta, que vai ser levantado da terra, que é do meio eclesiástico, no meio religioso. Nós vimos isso em Apocalipse 13, de 11 a 18, não é? E quando a grande meretriz, a grande Babilônia, que é a religião corrompida, corrupta, misturada com sincretismo, com paganismo, com tudo quanto é coisa ruim que está totalmente fora da palavra de Deus, quando ela for julgada, quando ela for disciplinada pelo Senhor, não é? E também quando os que receberam a marca da besta forem todos eles, o dragão, que é o diabo, o anticristo, que é o líder no meio da sociedade, o falso profeta que sai do mundo religioso, a falsa igreja que é a grande Babilônia, a grande meretriz que corrompeu-se em todos os seus aspectos, com o mundo e com tudo, os que foram marcados e admiraram a besta e receberam sua marca quando eles forem lançados no lago de fogo e enxofre. Olha aqui no capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, fala assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E lá no final do capítulo 22 fala que juntamente com eles estarão todos aqueles que adoraram a besta e que não tiveram o privilégio de obedecer, de seguir e de temer a Deus. Infelizmente, né? Quando isso acontecerá? Quando a noiva do Cordeiro, a cidade santa, a cidade celestial, descer do céu ataviada, cheio da glória de Deus. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 4. Olha aqui que coisa interessante. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quando ele fala que o mar já não existe, não é esse mar que nós conhecemos, maravilhoso, que Deus criou, que Deus fez. Quando ele diz, já não haverá mais essa distância, porque João estava preso na ilha de Patmos e o mar era uma separação dele com a igreja, com o povo, mas não de Deus. E ele fala, não haverá mais separação, porque agora nós estaremos
todos na presença de Deus. Então, o tempo está próximo. Que tempo é esse? Não é? Que tempo é esse? Eu gostaria de ler no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 25. Mas, antes de ler o capítulo 9, eu gostaria de ler, para você prestar bastante atenção sobre isso, o que estamos falando, que o tempo está próximo. E por que é que o tempo está próximo? Lá em Apocalipse, capítulo 12, deixa marcadinho aí Daniel 9, mas capítulo 12 de Apocalipse, versículo 12, fala assim: por isso festejai os céus. Porque ele já está falando aqui agora, já no final, na consumação de tudo. E ele está falando, vocês que já estão na presença de Deus, que já estão no seio de Abraão, que já estão com o Senhor, não é? Já estão, festejai os céus, e vós os que neles habitais. Festejem todos vocês, porque o tempo está chegando para tudo isso acabar. E ele fala assim, agora, ai da terra e do mar. Ai do mundo eclesiástico religioso que está corrompido, e do mar, que são os povos, línguas e nações. Por quê? Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, de grande ira, de grande revolta, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, nós estamos vivendo um tempo em que o maligno está fazendo tudo o que ele pode fazer para tentar nos destruir e para tentar fazer com que as pessoas não se acheguem a Deus e não sejam salvas. Por isso que nós somos tentados, nós somos perturbados, nós somos atacados o tempo todo. Toda pessoa que está na presença de Deus é sempre atacada e é sempre perseguida, porque ela está na presença de Deus. Quando não existe perseguição, quando não existe essa luta, é porque alguma coisa não está bem na nossa vida. Porque quando nós estamos na presença de Deus, o mal odeia o que é bom. Então, nós somos, sem motivo nenhum, odiados pelo que é mal, pelo maligno, pela força maligna. Então, vamos ver aqui agora, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 em diante, Daniel fala assim, Daniel recebeu a revelação do tempo do fim. Agora eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Não é? Isso aqui é uma intercessão de Daniel pelo povo de Israel. Não é pelo mundo, não. Não é pelo mundano, não. É pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Daniel está orando e ele fala assim, no capítulo 9, do versículo 1 em diante. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos e que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. A Bíblia usa a expressão, não são anos que nós contamos de 365 dias. Isso é no mundo espiritual e nós contamos de acordo com os acontecimentos, de acordo com aquilo que vai acontecendo. Então vejam isso aqui, versículo de número 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. É exatamente isso que tem acontecido hoje, nos nossos dias, principalmente. Daniel estava orando lá naquele tempo, mas isso aqui era uma profecia para o tempo do fim também. E olha aqui, e Daniel orando pelos seus pecados, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados e pelo pecado de todo o povo de Israel. Versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades,
procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. É exatamente isso que está acontecendo. Os governos, os líderes, os príncipes, os reis e os povos não têm dado ouvido à voz dos profetas de Deus, como naquela época. E olha a oração de Daniel, versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ou seja, a cara precisa ficar vermelha de vergonha e não fica. As pessoas erram e com a cara mais limpa, com a cara mais lavada, elas falam mentiras, elas fazem coisas enganosas e elas não têm o corar de vergonha na cara. A cara não fica vermelha, porque elas já estão totalmente tomadas pelo pecado, envolvidas por isso. Deixa eu reler de novo o versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. O Senhor, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Nós precisamos envermelhar o nosso rosto de vergonha. Isso que ele está falando. Aos nossos reis também, aos nossos príncipes, ele está falando das autoridades, daqueles que são líderes, né? E aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Todos têm pecado contra o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a nossa cara venha ficar vermelha de vergonha, mas que o nosso coração seja quebrantado, porque foi convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, olha a consequência, por isso, a maldição e as imprecações, as coisas ruins que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Precisamos saber que muitas coisas estão acontecendo porque nos temos afastados de Deus e ignorado a Deus. Muitos dos que dizem crer e que são crentes não são coisa nenhuma, porque a vida mostra que eles estão distantes de Deus. Eles não pensam em Deus, eles não querem saber das coisas de Deus, eles só querem saber daquilo que é relativo e não do absoluto. Versículo 12. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Olha, isso é uma palavra daquela época, mas é uma profecia para hoje também. Nunca foi tão sério, tão difícil. O juiz julgando de forma errada, negativa, condenando o que é bom e apoiando o que é mal. Está tudo escrito aqui, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia. Como está escrito, versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos
a tua verdade. Meus irmãos, apesar disso, ao invés das pessoas se arrependerem, buscar a Deus e clamarem a Deus, elas começam a fazer protestos e lutam na força do seu braço, na sua força própria, ao invés de clamarmos e buscarmos o socorro do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da grande tribulação. Isso está no Salmo 46, versículo 1, não é? Versículo 14 agora do capítulo 9. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal. O Senhor permitiu que o mal viesse sobre nós e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz, a sua palavra. Meus irmãos, isso é o julgamento sobre a vida eclesiástica, religiosa, sobre o mundo religioso corrupto, que se corrompeu e que se afastou de Deus totalmente. Na verdade, versículo 15, na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Meus irmãos, isso é muito sério. Misericórdia. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira de nós e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Meus irmãos, nunca o povo de Deus foi tão ridicularizado e tão criticado e tão debochado por causa, principalmente, dos pecados e do falso e do péssimo testemunho de muitos e de muitas autoridades religiosas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha a oração de Daniel. Isso é por causa do tempo do fim. Versículo 18. Inclina, ó Deus, ó meu Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Ao invés de nós buscarmos a Deus e clamarmos por causa da confiança que temos nele, nós fazemos debaixo da nossa confiança própria, daquilo que nós achamos e cremos. Ó Senhor, versículo 19, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não se retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós somos teus servos, nós somos conhecidos como igreja, nós dizemos que nós somos o teu povo, que nós somos o corpo de Cristo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo e ajuda, Senhor, aqueles que têm sido fiéis, aqueles que têm buscado, e desperta aqueles que estão afastados, ó Pai. Versículo 20, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu ainda na oração. Olha como que ele afirma e reafirma isso. Enquanto eu ainda estava orando, enquanto eu estava falando, eu ainda estava falando quando veio um homem, Gabriel, o anjo do Senhor, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Veio ele rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou-me comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido disso tudo. O anjo queria instruir Daniel. Meus irmãos, eu sempre falo do Salmo 32:8, que Deus diz para nós: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. As pessoas não estão buscando conselho na instrução do Senhor, estão buscando no Google, estão buscando em bocas de pessoas totalmente perdidas, erradas, com a vida totalmente derrubada, estragada, vencida,
totalmente derrotados. Que é isso, meus irmãos? Não são as redes sociais que vão nos instruir. O que nos instrui é o conselho do Senhor, é o conselho de Deus, é o conselho do nosso Deus. E aqui o anjo está falando, eu quero te instruir, vem aqui que eu quero te instruir. Você está orando, eu quero te instruir. E todos nós que estamos em plena comunhão com o Senhor, o Espírito Santo de Deus tem nos instruído, tem falado conosco de uma forma poderosa. E acontece uma grande divisão no meio do povo de Deus, porque são poucos os que estão com o coração quebrantado e contrito, buscando a Deus de todo o seu coração. Então ele fala aqui, versículo 22, ele queria instruir-me, falou-me comigo e disse, Daniel, versículo 22, agora sai para fazer-te entender o sentido disso tudo. Deus quer nos fazer entender. Agora Deus só instrui aquele que o ama. Deus não instrui aquele que não o ama, porque ele vai jogar fora a instrução, ele vai ignorar, e ele vai pecar mais ainda. Por isso que lá no princípio de Apocalipse fala que essas palavras é para mostrar para os teus servos, e não para qualquer um, porque o homem natural não aceita, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus, para eles são loucura, e as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então, aí ele explica, o tempo está próximo, que João falou, o tempo. Agora prestem atenção nisso aqui, meus irmãos, porque nós precisamos ter entendimento. Sem o conhecimento, sem entendimento, nos faz ficarmos totalmente acomodados, ou faz com que nós venhamos desprezar e ignorar aquilo que está acontecendo, porque os dias estão aí e o tempo está próximo. Aí o anjo Gabriel explica para Daniel e fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Meus irmãos, Deus está falando do povo descendente de Abraão geneticamente, que é como a areia do mar, e do povo descendente de Abraão espiritualmente através de Jesus Cristo, que é como as estrelas dos céus. Então ele fala assim, está falando para nós todos, para fazer cessar, olha, vou reler, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir os santos dos santos. 70 semanas estão determinadas para que o Senhor diga, tudo está consumado. Agora, não são semanas de dias nossos, não são semanas de 7 dias, não são. Nós temos que ver a história, porque é o tempo, o acontecimento que vai falar quantas semanas, que tempo é esse de 70 semanas? Preste atenção nisso aqui. Versículo 25, sabe e entende. A palavra de Deus usa essa expressão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenda. Procure entender. Só procure entender quem busca o Senhor de todo o coração. Aí ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas, de qualquer forma, não. Então ele fala assim, versículo 25, presta atenção. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Isso foi lá no ano 490, com o rei Artaxerxes, quando ele falou para Neemias, que Neemias podia ir, tinha autorização para ir para restaurar os muros e as portas de Jerusalém, porque Esdras já tinha sido enviado para lá para restaurar o culto e a adoração a Deus, mas as portas estavam quebradas, os muros quebrados, e o inimigo sempre entrava e atacava, as pessoas estavam adorando, e o inimigo ia e destruía tudo. Desde a saída da ordem, desde essa época do ano 490 a.C., quando o rei Artaxerxes, ele deu a ordem para que Neemias fosse a Jerusalém reconstruir os muros e as portas. Desde dessa ordem para reedificar Jerusalém, até ao ungido, ao Hamashia, ao Messias, ao Messias, que é Jesus, até o Emanuel chegar, desde a saída da ordem, até que Jesus veio, preste atenção,
desde a saída da ordem da reconstrução de Jerusalém até a chegada do Messias, que é Jesus. Olha quanto tempo que foi. Ele fala assim: ao príncipe, que é Jesus, né, ao rei dos reis, o príncipe da paz, 7 semanas e 72 semanas. Da saída da ordem para reconstruir Jerusalém, que Neemias foi para Jerusalém, até ungido, 7 semanas e 62 semanas. O tempo para acontecer tudo, 70 semanas. Ou seja, da saída da ordem para restaurar Jerusalém até ungido, 7 semanas mais 62, ou seja, 69 semanas. Isso significa que nós estamos na última semana, porque o tempo está próximo. Nós estamos no tempo do fim. O nosso princípio é a palavra de Deus. O seu pode ser o que você quiser. Não sei o que você está pensando, mas o nosso é a palavra de Deus. E nós cremos na palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha aqui. Vou reler. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Meus irmãos, quando nós pensamos que tanta coisa estava sendo resolvida no mundo religioso, no mundo espiritual, no mundo social, político, econômico, moral, familiar, tudo isso está sendo feito em tempos angustiosos. Em todos os lugares do mundo, todo mundo está passando por tempos angustiosos. Nós estamos em tempos angustiosos, mas os nossos irmãos lá no Oriente Médio estão vivendo uma grande tribulação. Nós não sabemos o que é tribulação. Nós reclamamos por causa de salário, nós reclamamos por causa de trabalho, nós reclamamos por causa de bobagens, quando os nossos irmãos estão sendo decapitados e mortos. Sabe por quê? Por causa da sua fé. Então, são tempos angustiosos. Se para nós são tempos angustiosos, pense nos nossos irmãos que estão passando pelo que eles estão passando. Será que nós teríamos força e fé suficiente para enfrentar tudo isso? Em tempos angustiosos, versículo 26, depois das 62 semanas será morto o ungido. Ele já foi morto. Ele já foi morto, já morreu, já ressuscitou, já está à destra do Pai intercedendo por nós. Ou seja, já passaram-se 7 semanas mais 62, 69, nós estamos na 70, na última semana. E já não estará, e ele já não está. Agora ele está através do Espírito Santo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações, que são determinadas. Meus irmãos, o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo, para ele tomar a liderança, para a chegada do falso profeta, que vai tomar a liderança, para a total corrupção. Preste atenção nisso aqui. Versículo de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tudo está acontecendo rapidamente. Só não vê quem não quer ver. Só não entende quem não lê, ouve e guarda. Só não sabe quem não está na presença de Deus. E existem muitos milhares de crentes que se dizem estar na presença de Deus e eles estão por fora de tudo. Por fora. Eles nem gostam de ouvir uma palavra como essa.
não é? Então, esse é um tempo do fim. Tudo será novo depois. Novos céus e nova terra. Nós vemos isso lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 9 e capítulo 22, de 1 a 5, que fala que vejo novos céus e nova terra. Já está tudo pronto para nós. Por isso que nós precisamos esperar nas coisas de Deus. Eu quero que você entenda 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 9, fala assim, preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Preste atenção nisso aqui. Se por qualquer coisa, se apenas por causa de um verão, as pessoas deixam de frequentar um culto, de estar num culto, de servir a Deus, por causa de praia, por causa de passeio, por causa de um monte de coisa, imagina, diante de tudo isso aqui agora. Agora preste atenção. Capítulo 2 de 1 Coríntios, fala assim, no versículo de número 9, preste atenção nisso aqui, fala assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Meu Pai. Meus irmãos, nenhuma conquista humana em qualquer área se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Oh, meu Deus! Ah, se todos nós pudéssemos sentir isso. Que é 1000 vezes melhor estar na presença dEle do que estar aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Eu gostaria de ler Apocalipse, capítulo 12, de 10 a 12. Apocalipse 12, de 10 a 12, que diz o seguinte. Então, ouvi a grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação e o poder. Deixa eu ver, só um minutinho aqui. Sim, é isso mesmo. Não é? Apocalipse 12, de 10 a 12. Ou é? Não. Eu quero ler, é o 21, de 10 a 12. Perdão. Apocalipse 21, de 10 a 12. Eu estou correndo aqui, e aí estou falando a referência incorreta. É Apocalipse, capítulo de número... Deixa eu ver aqui, meus queridos. Eu preciso achar essa passagem rápida aqui. Sim, Apocalipse 22, me perdoe. Apocalipse 22, de 10 a 12, que fala: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa que tenho para dar, retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o primeiro o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu li até o versículo de número 14. Mas eu quero lembrar aqui para nós orarmos agora, nesse momento. Eu gostaria de ler Isaías 59, de 14 a 15. Isaías 59, de 14 a 15. Que fala assim: pelo que o direito
se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, pelas praças, e a retidão não pode entrar. É isso que está acontecendo hoje. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. É isso o que está acontecendo. Porque o tempo está próximo. Lá no capítulo 5 de Isaías, capítulo 5, versículos de 20 a 25, 5 de 20 a 25 fala assim. Preste atenção nisso aqui. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz do maligno. Porque o diabo desceu até vós. O diabo está solto na terra, não é? 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 2 fala: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Então, esse é o tempo. As pessoas estão seguindo vozes de espíritos enganadores, ensinos de demônios, de homens, de pessoas mentirosas que têm as suas mentes cauterizadas. No capítulo, em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, fala assim: ora, haverá tempos difíceis, sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma, uma aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia. E ele conclui dizendo assim: fica longe desse povo, foge desses, não é? Lá em Isaías capítulo 4, versículo 1, fala que no final dos tempos chegaria um dia que 7 mulheres disputariam um homem. Você sabe por quê? 7 mulheres. Porque ia ficar faltando homem. Um monte de coisa. Não é? Lá em 1 Pedro capítulo 3, de 9 a 13, fala que essa terra está sendo reservada para o fogo, para a destruição. Por isso que nós seremos arrebatados, não é? Portanto, vamos pensar em Deus e nas coisas do alto. Eu quero encerrar com Colossenses, capítulo de número 3, versículos de 2 a 5. Vou encerrar com esse Colossenses, capítulo 3, de 1 a 5, que fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, que eu falei a primeira ressurreição, né? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Em glória. O tempo está próximo. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida na presença de Deus e peça a Ele perdão dos seus pecados, se você realmente quer estar na presença de Deus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos: tem misericórdia de nós. Lava-nos e purifica-nos com o sangue de Jesus Cristo. Que a Tua boa mão esteja conosco, Senhor. Que o Senhor possa guardar o Teu povo, abrir o entendimento de cada um, para que ninguém seja envolvido pelo engano do pecado e pela mentira. Lava-nos, purifica-nos, protege-nos, socorre-nos,
dá-nos a tua bênção e prepara-nos para nós encontrarmos com o Senhor nas nuvens, nos ares, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero aproveitar já, nesse momento, como nós não tivemos o nosso culto presencial, se você deseja fazer a sua contribuição online, fique à vontade e você vai olhar aí toda a informação que será passada para você, para que você possa fazer a sua contribuição de dízimos e ofertas. Louvamos a Deus pela sua vida, porque Deus tem te abençoado, Deus tem abençoado a igreja através da sua vida. Que Deus abençoe vocês. E eu já vou dar a bênção apostólica. Leva-nos debaixo da tua proteção, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Que essa semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora